Olá, alunos do 9º ano, continuando o assunto do terceiro bimestre, Introdução à Genética. No último assunto vimos quem foi o responsável por descobrir as características ou fenótipo, características físicas ou fenótipo e características genética ou genótipo, que foi o Gregor Mendel, né? O famoso Mendel. Inclusive, na genética, dá-se o nome sobre hereditariedade trazido sob as leis de Mendel. Então, vamos continuar a introdução à genética. Aqui na página, vocês viram que ele fez cruzamento de ervilhas para observar as características originadas de pés de ervilhas alto, pés de ervilhas baixo, ervilhas lisas, ervilhas rugosas, e teve muito mais espécie, colorida, não colorida, etc. Começou por aí essa experiência dele, então tem muito mais experiência. Vamos falar aqui na página 110 continuando sobre característica genética, para que entendamos as diferenças de um organismo. Aquilo que eu falei no início, principalmente para acabar com esse preconceito sobre cor de pele, não é? Sobre pessoas altas e baixas. Ninguém pediu para nascer com a cor de pele negra ou albino, totalmente com ausência de melanina, que é um fenômeno, inclusive, não saudável, né? O albino, que é aquela pessoa totalmente branquinha, ela não pode ficar no sol porque ela não tem proteção. Ela não pode levar muito sol. Sempre está usando protetor solar, muito passiva a câncer de pele. Então vamos falar aqui sobre as características genéticas que Mendel descobriu. Como isso acontece quando ocorre a fecundação sexuada, que é a transmissão de material genético. Eu vou procurar dar uma explicação de forma bem clara, saindo bem da técnica científica, que não é brinquedo, gente. Falar de ciência não é brinquedo. Então, nós temos que usar metodologias que alcancem o máximo a compreensão dos alunos, não é isso? Vocês estão vendo aqui na página 110 alguns nomes, como homozigotos e heterozigotos. O que é isso? Homo quer dizer igual. Hétero quer dizer diferente, certo? Aqui está falando dos genes iguais e genes diferentes, ok? Tem uma tabelazinha aqui onde tem o D maiúsculo, 2D maiúsculo, e da ervilha de jardim, onde tem homozigota dominante para a característica alta. O D maiúsculo e o minúsculo, heterozigoto, diferentes. Essas letras representam genes, certo? É a representatividade dos genes. E alta e anã, a representatividade da característica física do genótipo. Vamos para aqui para a página 111, nessa tabelinha do lobo da orelha, certo? O L maiúsculo representa o lobo da orelha solto. Vocês vão ver isso na biologia, lá no ensino médio, onde o professor de biologia vai explicar, fazer as contas para vocês entenderem a probabilidade de nascer um indivíduo com características diferentes ou iguais dos pais deles. Isso é a matemática na biologia, lá no ensino médio. Por enquanto eu estou introduzindo esse assunto. E aqui o L minúsculo para os genes ou alelo do lobo da orelha preso. Vocês vejam que o L maiúsculo é uma característica dominante, onde está aqui na tabelinha da página 110. O que é uma característica dominante e o que é uma característica recessiva.
É difícil, né, gente, o conteúdo, mas tem que ser assim, certo? O que é uma característica dominante? Já está dizendo, domina. O recessivo é aquele que não é dominante. O certo seria botar não dominante. Mas vamos assim, para a compreensão ser melhor. A característica dominante é aquela que se expressa com mais evidência. Aqui, o lobo da orelha solto, ele é dominante, representado pela letra maiúscula. E o lobo da orelha preso é uma característica não dominante, representado pela letra L minúscula. Vou dar um exemplo mais claro. Nossa nação brasileira tem mais pessoas negras ou brancas? Já que nós somos uma mistura de raças, de DNA, de genética. A mistura de negros que vieram da África, a mistura de índios, a mistura de europeus, pessoas brancas de olhos claros. Não é isso, gente? Que deram origem a essas características que só o Brasil tem, né? Na Alemanha, você for lá, você só vai ver branco. Branco, branco, branco. Portugal, pessoas de olhos claros. Nós somos de origem europeia, africana e indígena. Nós temos genética dessas 3 raças humanas. Creio que está chegando um pouquinho o entendimento, né, gente? Então, eu posso ter no meu DNA, eu posso não, eu creio que eu tenho. Eu tenho característica para negro, eu tenho característica de índio e eu tenho característica de europeu. Só que os que são dominantes se expressaram em mim. E os que não são dominantes estão guardadinhos dentro dos meus cromossomos, que pode vir ser expresso lá no futuro, na minha descendência, nos meus trinetos. Pode nascer um trineto meu com os olhos verdes ou azul, que eu guardo essa genética de europeu. Pode nascer um negro, eu tenho essa genética para negro, com certeza nós temos, porque nós somos uma mistura. Desde os primórdios do descobrimento do Brasil, quando os europeus trouxeram os negros escravizados e encontraram os índios. Então, eles se relacionaram entre si, originando várias características, vários fenótipos. Entenderam agora? Então, vamos mais além. Essa característica dominante na biologia, ela tem várias explicações que vocês vão ver na biologia, quando forem estudar genética mais aprofundado. Algumas características dominantes no ser humano: a pele negra. Um casal negro, eles podem ter genes para a cor branca, já que o antepassado deles, algum negro familiar deles, se relacionou com o europeu. Só que os genes da cor branca não é dominante. O dominante é o da cor negra. Como está aqui, ó, o lobo da orelha preso não é dominante. O lobo da orelha solto é o mais visto, certo? Ele é o mais visto, ele é dominante. Pô, eu já observei, porque nós trabalhamos também com observação, é lógico, práticas experimentais. Você tem que observar o que se expressa mais, se é a orelha pegadinha ou a orelha solta. Ok? Eu espero que vocês tenham entendido um pouco sobre o que são características físicas, como elas são expressas na hora da fecundação, na reprodução sexuada, que é a troca de material genético. Tudo isso vai ser decidido ali, viu? Tudo isso vai ser decidido ali, quando o espermatozoide
O gameta masculino se funde com o gameta feminino, no caso do ser humano, espermatozoide e óvulo. Quando eles se fundem, eles vão trocar material genético e o gene dominante do macho, que se juntar com o gene dominante da fêmea, já manda aquela informação para o zigoto, que é o embrião, certo? O que está originando o bebê. Então vai expressar nesse bebê uma característica dominante que esteja no pai e na mãe, ok? Se uma característica não dominante do pai se unir com o gene não dominante da mãe, eles vão originar essa característica. Mesmo eles só não se expressam quando eles não se juntam. Se o não dominante se unir ao não dominante, vai ser expresso. Por exemplo, ninguém na sua família tem olho verde, características, fenótipo. E nasce um bebê com olho verde. O que aconteceu? O pai daquele bebê, ele tinha um genes que é não dominante para olho verde. E a mãe daquele bebê, que não tem característica de olho verde, tinha um genes em seu DNA para olho verde. Então, nessa troca de material genético, eles se uniram e esse bebê nasceu com olho verde. A probabilidade é bem pequena, que é essa conta que eu estou falando, que vocês vão ver na biologia. Não vai nascer todos os filhos de pais com olhos não verdes, não vai nascer todos os filhos com olhos verdes. Pode nascer um, tem probabilidade de nascer um, se a troca de material genético houver essa combinação lá, quando eles se fundem na reprodução sexual, a troca de material genético. Então vocês já estão vendo a maravilha, o espetáculo da vida. Espero que vocês estejam gostando do que é o espetáculo da vida. No dia que você compreender a genética, você vai compreender muita coisa ao seu redor. E a genética também é responsável por doenças genéticas. Por exemplo, uma atriz famosa aí, uma atriz muito famosa, Angelina Jolie, ela fez o estudo genético, que é muito caro fazer um estudo genético que a engenharia genética faz do seu cariótipo, do seu DNA, para saber qual doença você pode desenvolver. A doença genética, que chama doença hereditária, ela desconfiou, porque a avó morreu de câncer de mama, a mãe, e ela foi fazer o cariótipo, o estudo genético dela, que é muito caro. E então foi observado que ela também tinha genes para desenvolver o câncer de mama. E ela optou por tirar as mamas, tirar as células mamárias. Ela tem próteses. O cirurgião plástico, o mastologista vai lá, tira toda a mama. Não é a pele da mama, ele tira todas as células mamárias e implanta uma prótese. Angelina Jolie detectou que, pela probabilidade dos familiares terem falecido de câncer de mama, havia a probabilidade dela também, e ela constatou com um cariótipo, é chamado cariótipo, a cariação dos genes. É caríssimo. É a engenharia genética quem faz. Imaginemos se nossa saúde oferecesse, nosso SUS oferecesse isso, né? Não oferece nem o tratamento de câncer adequado para quando temos algum desenvolver câncer, não é, gente? Então, pessoal, espero que vocês tenham entendido um pouco. O vídeo é longo, tem que ser, porque o conteúdo é complexo, mas nós vamos continuar assim, porque a genética é muito importante para vocês terem conhecimento, porque faz parte de nossas vidas, ok? Muito obrigada, bons estudos e até a próxima.